Bom, então vamos aqui resolver essa estrutura pelo processo de Crois. E o enunciado pede o cálculo das reações de apoio traçadas do diagrama dos momentos fletores. Esse é o objetivo principal do exercício. Mas nós vamos usar o processo de Crois não para calcular diretamente as reações, tampouco traçar os diagramas. O que nós vamos fazer, na verdade, é encontrar os momentos fletores no ponto A e no ponto B, até porque no ponto C é zero. É isso que o processo de Crois vai fazer, calcular os momentos nos pontos. Bom, vamos ao nosso passo a passo. O nosso primeiro passo diz que devemos apresentar o sistema hipergeométrico, que consiste basicamente em identificar onde vai ficar a nossa chapa. E a chapa vai ficar aqui no ponto B, ó, porque é o único apoio intermediário. Depois que eu identifico minha chapa, eu vou para o segundo passo, que é a determinação do fator de distribuição. Para determinar o fator de distribuição e inserir aqui na nossa tabela, aqui eu já até preparei a tabela do modo como deve ficar para poder fazer a distribuição e transmissão dos momentos. Bom, o fator de distribuição vai ser dado por essa expressão. Quem é K1, E e K1, D? São os coeficientes de rigidez em torno do ponto 1, enquanto que o K1 do lado esquerdo vai depender da rigidez da barra do lado esquerdo, o K1 do lado direito vai depender da rigidez da barra do lado direito. A gente sabe que devido às condições de contorno, eles serão diferentes. Até porque do lado esquerdo eu tenho uma condição biengastada, do lado direito eu tenho uma condição engastada do lado esquerdo e simplesmente apoiado do lado direito. O coeficiente de rigidez no ponto 1, olhando do lado esquerdo, ou seja, a barra do lado esquerdo, vai ser igual a 4EI sobre L. Essa é a expressão que eu volto a falar. É uma barra bem engastada. E o resultado está expresso aqui. Ó. Enquanto que o coeficiente de rigidez no ponto 1, olhando do lado direito, que vai depender das condições de contorno da barra do lado direito, vai ser igual a 3EI sobre L e está aqui o nosso resultado. Quando eu calculo, eu insiro nessa expressão e calculo, eu obtenho 8/17 para o fator de distribuição do lado esquerdo e 9/17 para o fator de distribuição do lado direito. E aí eu vou lá e insiro, ó, inserir fator de distribuição 1, 8/17, fator de distribuição 2, fator de distribuição do lado direito, 9/17. Então é só você inserir o que foi calculado. Em seguida, eu vou analisar as barras de modo separado para determinar o momento de engastamento perfeito. Está aqui, ó. Aí é correr direto na tabela e saber que o beta-A, ou seja, esse daqui, vale QL² sobre 12 e o resultado 16,875. E eu já anoto aqui, ó, 16,875. Em seguida, eu corro na tabela de novo e concluo que, pelas condições já explicadas aqui para o beta-A, o meu beta10 do lado esquerdo será o valor de beta-A, só que sinal contrário. Tá? Aí eu vou lá e insiro aqui. Ó. Aqui eu já tenho uma outra condição de carregamento e de contorno, o que vai me gerar, lá na tabela, o valor do beta10D de 3,16 de PL, que resolvendo dá 28,125. Está aqui. A gente sabe que aqui desse lado, ó, devido ao fato de ser uma rótula, a gente coloca o zero. Entendido? Quarto passo, distribuição e transmissão dos momentos. O primeiro momento que eu vou calcular aqui vai ser dado por essa expressão. Como é o nosso passo a passo, o momento no ponto 1 do lado esquerdo, devido ao primeiro lance de iteração, vai ser igual ao somatório de momentos no ponto. Está aqui, estou somando os dois momentos. Inverto o sinal dele, troco o sinal. E multiplico pelo fator de distribuição do lado em que eu esteja analisando. Como eu quero o valor aqui, eu pego 8/17 e o resultado, ó, menos 5,294. Coloco aqui o valor. Para calcular o momento do outro lado, chamando de M1D1, ou seja, o momento no ponto 1 do lado direito devido ao primeiro lance de iteração, vai ser dado pelo somatório de momentos no ponto 1, trocando o sinal e multiplicando pelo fator de distribuição do seu respectivo lado. Está aqui, ó. Esse é o fator de distribuição do lado esquerdo. Resultado, menos 5,956 e eu já passo para cá. Distribuir, vou transmitir agora. Por quê? Porque eu sei que agora
ele está equilibrado aqui, ó. Toda vez que eu equilibro, e eu vou equilibrar no processo de distribuição, eu vou lá e transmito. Como eu tenho dois lados, eu vou transmitir metade para cá, metade desse valor aqui, ó, 5,294, é isso. E, na verdade, a transmissão para esse lado aqui vai ser zero, por quê? Porque ele não tem condições de contorno, não tem condições de contorno que vão fazer com que o momento seja absorvido para o lado direito. Então, a leitura que a gente faz aqui não é bem a transmissão. É que fisicamente ele não vai absorver nada de momento aqui. Essa extremidade vai girar livremente. Não passe para cá metade, porque você pode se enrolar na hora de somar aqui. Tá? Então, a transmissão tem que ser metade. Se ele pudesse absorver. Como ele não absorve, então vai ser zero. Como eu não tenho mais ponto em desequilíbrio, o que eu faço? Acabou. Mesmo que a minha distribuição aqui, ó, esse valor não tenda a zero. Eu vou zerar aqui porque eu vou parar o cálculo porque de um modo geral todos os nós, o único na verdade, todos os nós estão em equilíbrio. E aí eu vou lá, ó, somo esses dois aqui, ó, e coloco aqui. O somatório vai dar 14,228, coloco aqui, ó. Esse é o momento. Pelo fato de ter dado positivo, está querendo dizer que ele gira no sentido anti-horário. Tá? É anti-horário que ele está girando. Quando eu somo aqui, ele vai dar 22,196 negativo, que está dizendo que está girando no sentido horário. Então tá aqui, eu coloco. Quando eu somo isso aqui, ele vai dar 22,169 no sentido positivo, então é anti-horário. E aqui somando vai dar zero. Em seguida, o passo cálculo das reações, e nós já temos videoaula com as reações resolvidas a partir de sessões e a partir do conhecimento desses momentos. Então, você pode procurar aí na aula do método de deslocamento. Na próxima videoaula a gente vai ver um outro exemplo. Até mais.